Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento que nós tivemos até aqui. Senhor, tua graça tem se manifestado em nosso meio. Nós já podemos, Deus, dizer que o Senhor tem feito por nós muito mais do que aquilo que nós merecemos. Nós rogamos, Deus, pelo mérito de Cristo Jesus, que o teu Santo Espírito venha, Deus, intervir essa noite na vida de cada pessoa. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos pecados. Por isso, Deus, nós clamamos a Ti para que o teu Santo Espírito efetue o coração de acordo com a necessidade de cada ouvinte. Senhor, que o teu reino possa vir sobre nós, somente a tua vontade venha ser instaurada neste lugar. Toda voz humana, toda soberba, toda altivez, toda rebeldia possa cair por terra. E que a nossa mente, o nosso coração possa ser cativo à tua palavra. Porque, Deus, é por meio dela que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Ajude-nos, Deus, a termos ouvidos atentos e disciplinados para tudo aquilo que será dito. E que o Senhor seja honrado e glorificado mais uma vez em nosso nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ao lado direito da igreja, nós temos o filho de Valdeci, né? Sua nora visitando. Eu lembro que é Débora, que é Isaac, correto? Que é o Lucas e Tiago. Rapaz, isso é incrível. Acertei o nome de todo mundo da primeira vez. Sejam super bem-vindos, tá bom? Nós temos também aqui, ao lado esquerdo da igreja, o Deivani, o Vinícius, Leilane e o pequenininho, seu nome? Valentim. Foi interessante, ontem à tarde eu estive na casa do Deivani. Ele nunca foi de alguma igreja, nem ele e minha esposa, né? E ele me chamou para conversar. Ele é o pequenino do meu pai, da casa do pai dele lá de João. Quando ele me chamou para conversar, eu achei que era para tratar sobre o aluguel, sobre a casa. Mas ele falou: rapaz, chamei aqui porque eu quero entregar minha vida para Jesus. E aí nós oramos juntos e falou que está aqui hoje à noite. Louvado seja Deus, aqui está. Deus te abençoe. Hoje a nossa meditação será em João capítulo 9. É um texto que eu gosto muito dos irmãos, é uma narrativa, né? Apesar de ter diálogos, mas é um texto muito fascinante, muito gostoso de ser lido. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Certamente nós não pontuaremos versículo por versículo, mas faremos a leitura de todo o capítulo. João capítulo 9, vai falar do cego de nascença. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-as nos olhos do céu. Em seguida, disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam, como mendigo, começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo.
está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu. Ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego. O que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Pergunte a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, ou seja, o Messias, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram, ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Observa agora aqui um tom altamente sarcástico e cheio de ironia, correto? Versículo 28. Então eles o insultaram e disseram, você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos dos cegos de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles. E quem será nós? Então o expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você ouviu, e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos, e para fazer os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Meus irmãos, uma narrativa muito poderosa para a nossa instrução, de grandes ensinamentos. Eu quero propor alguns. Começando, por óbvio, do primeiro versículo, acerca do que Jesus estava fazendo nesse momento. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava fugindo do templo. Nós terminamos a última mensagem falando que Jesus foi expulso do templo, o que é uma ironia histórica.
uma vez que o templo apontava para Jesus. Jesus agora estava sendo expulso do templo. E aí, o primeiro versículo, capítulo 9, agora nós lemos, diz que enquanto Jesus caminhava, ou seja, enquanto estava sob pressão da religião, Jesus viu o homem cego de nascença. Observe que Jesus está sob pressão e ao mesmo tempo está administrando o discipulado, porque os seus discípulos estão totalmente enraizados nele. Não obstante a pressão e a correria do momento, o Senhor Jesus viu o homem cego de nascença. E é muito comum nós percebermos que esse verbo ver nos evangelistas sempre aponta para o lado da compaixão de Jesus. Mesmo Jesus, no meio da atividade religiosa e da pressão, ele não perdeu a sua sensibilidade para com aqueles que sofriam. E, meus irmãos, isso aqui é muito importante para nós, porque a atividade religiosa, ela é, no sentido positivo, benéfico à saúde espiritual de qualquer ser humano. No entanto, a atividade religiosa não pode nos eximir do trabalho de caridade, de compaixão e de beneficência. Por isso, o Senhor Jesus, por mais que estivesse sob pressão e em atividade, ele não perdeu a sua sensibilidade para com esse homem que estava sofrendo toda a sua vida. Toda a sua vida. Desde quando esse homem nasceu, ele já nasceu sob o estigma social de que era pecador e amaldiçoado por Deus, algo que nós vamos perceber agora. No versículo 2, os seus discípulos perguntaram a Jesus: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seu pai? Meus irmãos, essas perguntas dos discípulos geram estranheza em nós, sejam sinceros. Por que esse homem nasceu cego? Pelo pecado dos seus pais ou pelos seus próprios pecados? Existia um certo entendimento rabínico à época que um homem ou a mulher no ventre já poderia causar pecados contra Deus e por isso nascer com deficiência. Ou seja, se esse homem nasceu cego, é porque ele é um pecador miserável desde o ventre da sua mãe. Por isso, é uma evidência física de que ele é um amaldiçoado por Deus. Entendia-se que, neste caso, a cegueira de nascença era uma evidência de que a maldição de Deus estava sobre aquela pessoa. Por isso, os discípulos fazem essa pergunta estranha para Jesus. E aqui nós somos chamados a atenção. Por que, meus irmãos, nós somos chamados a atenção? Porque quem está fazendo essa pergunta não são os fariseus. São quem? Os discípulos de Jesus. Ou seja, os crentes também podem errar no quesito da teologia. Não significa que a pessoa não seja crente. Mas é possível que pessoas que são fiéis a Jesus, que caminham com Ele, estejam enxergando a realidade e lendo a Bíblia por um viés que não seja aceito pelo próprio Jesus. Então, os discípulos de Cristo Jesus estão manifestando o quê? A sua origem judaica. Eles estão simplesmente manifestando toda a sua educação religiosa. E que bom que eles fizeram isso, porque assim eles puderam ser corrigidos. Então, meus irmãos, é possível que nós, enquanto crentes, batistas, nascidos no berço evangélico, tenhamos alimentado crenças que não sejam de Deus. Essa é uma necessidade a qual aponta para nós o dever que nós temos de ler a Bíblia e nos confrontar com os nossos pressupostos, as nossas crenças, a nossa cultura religiosa, de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, não são poucos os crentes, os evangélicos que creem, por exemplo, em maldição hereditária. Não são poucos. O que é maldição hereditária? Eu respondo pelo pecado do meu pai, da minha avó, do meu bisavô, do meu tataravô. Enfim, é um ciclo que me atinge. Talvez esse entendimento judaico seja um próprio entendimento do que seja maldição hereditária, a qual nós pregamos hoje, infelizmente, em muitos cultos.
A confissão positiva, por exemplo. Muitos crentes pensam que há poder na palavra de tal maneira mística. Eu sempre cito o ambiente ao qual eu trabalho, porque eu estou envolvido no ambiente de muitos religiosos e de matrizes religiosas muito distantes do Evangelho. Só que às vezes eu encontro uma pessoa que é totalmente distinta do Evangelho, um pensamento que também encontro na igreja, eu fico assustado. Esses dias uma pessoa estava falando sobre alguma coisa ruim acontecer, ela falou assim, fecha a boca, isso não vai acontecer, fala tem poder. Só que, oxalá, isso fosse um mito ou uma matologia em pessoas que creem que falta assim. A questão é que a Bíblia não nos dá a base para crer nisso. Mas tem pessoas que creem. Tem pessoas que creem na teologia da prosperidade. Que a evidência da bênção de Deus está em ter uma saúde pujante, uma riqueza, uma poupança bem gorda. Observe, meus irmãos, que isso aqui que causa estranheza em nós não é tão distante de nós. Por isso, a importância de nós estarmos sempre averiguando aquilo que pensamos e queremos de acordo com a palavra de Deus. Jonathan Edwards, que foi um grande teólogo e avivalista, ele falou que nós precisamos aprender a ler a Bíblia contra nós mesmos. Porque somente assim nós poderemos, talvez, perceber os equívocos que ainda habitam em nosso coração. Mas aqui tem um ponto positivo. E qual foi o ponto positivo? Que por mais que a pergunta tenha sido equivocada, uma pergunta honesta nunca é um erro. Uma pergunta honesta, por mais equivocada que seja, nunca é um erro. Eu tenho procurado incentivar os irmãos, e aqui eu quero incentivar mais uma vez. Faça a pergunta. Porque às vezes há um erro, às vezes há algo que não bate bem, está no coração há muito tempo. Faça a pergunta. Foi a pergunta dos discípulos que possibilitou a oportunidade de Jesus corrigi-los. Procure um irmão mais instruído, mais maduro na fé, uma pessoa que você sabe que tem um conhecimento melhor da Bíblia. Seja humilde e pergunta: pastor, fulano de tal, olha, eu estou pensando assim, a Bíblia, eu estou lendo, não estou conseguindo compreender essa parte. O que quer dizer? Meus irmãos, nós precisamos, tal como os discípulos, levar os nossos questionamentos ao Mestre Jesus, a palavra de Deus, e aqueles a qual o Senhor chamou para educar a igreja. Isso é um ponto muito positivo acerca dessa pergunta, por mais esquisita que tenha sido. Não tenha vergonha, meus irmãos. Por mais esquisita que seja, mas eu sempre pensei assim, isso é certo. Não tenha vergonha. Pergunte. Será certamente uma bênção para a sua vida e até para quem está. O versículo 3 diz assim, versículo 3. Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Ou seja, não é verdade que toda doença ou que todo o mal que acontece na vida de alguém é evidência da maldição de Deus. Crentes ficam doentes, crentes ficam pobres, crentes passam dificuldade, crentes têm problema psicológico, crentes têm problema de rim, de estômago, crentes têm tudo. Porque o que Jesus está ensinando eles aqui, que essa lógica de causa e efeito nem sempre é uma realidade. É lógico que nós sabemos que há sequências, sequelas físicas também por causa dos pecados morais. Mas não dá para encaixar todos os fatos e todas as pessoas nessa lógica. Então Jesus deixou bem claro que nem todo mal, nem toda doença e nem tudo de mal que acontece na nossa vida é fruto diretamente do pecado pessoal da pessoa que está sofrendo. E aí no versículo 4 Jesus diz: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Isso aqui é muito interessante, porque Jesus agora vai se dirigir ao homem que está cego para curá-lo. E Jesus fala que curar aquele homem é uma tarefa que ele recebeu de Deus. Devemos cumprir logo as tarefas que recebi do Pai. Isso é interessante porque o verbo é natural, devemos, ou seja, Jesus está inserindo seus discípulos na sua missão. Porque quem é que vai curar? Não são os discípulos, é Jesus. Só que Jesus está inserindo seus discípulos, porque após a sua ausência, quem é que vai continuar o seu ministério? São seus discípulos.
Quem é que vai continuar o ministério de Jesus? Que foi há 2000 anos atrás, eu e você. Nós estamos inseridos na missão de Jesus. E Jesus ensina duas coisas extraordinárias com essa frase: responsabilidade e prioridade. Responsabilidade, devemos. Não é algo facultativo. Não é tal como a roupa que eu escolho vir ao culto domingo. É um dever de todo cristão se envolver com as tarefas que o Pai deu a Jesus. Porque as tarefas que o Pai deu a Jesus também são as tarefas que o Filho deu à igreja. Então, meus irmãos, primeiro, responsabilidade. Nós devemos cumprir, e logo. Em algumas traduções vai estar porque ainda é dia. Ou seja, prioridade. Jesus sabia que o seu tempo na terra era pouco. Por isso que, continuando o versículo, fala assim: a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Porque ele sabia que o seu ministério duraria no máximo 3 anos e 6 meses. Ele sabia que o seu ministério era curto. Por isso, ele vivia com intensidade o ministério que recebeu de Deus, com responsabilidade e com prioridade. Meus irmãos, nós precisamos assumir isso, que a tarefa do Senhor também é uma tarefa nossa, e que nós devemos colocar essa tarefa do Senhor em primeiro lugar. É prioridade, assim como nós lemos em Mateus 6, buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Algo muito significativo que acontece aqui é que o Senhor Jesus sabe que o tempo do seu ministério é breve. Eu falei que foi 3 anos e 6 meses aproximadamente o ministério terreno de Jesus. Isso significa para nós que nem tudo que será construído de grande no reino de Deus é algo que levará muito tempo. Nem tudo que irá ser significativo no reino de Deus é algo que irá durar muito tempo. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio apenas. Um ministério pequenininho. Do ponto de vista humano, fracassado, porque morreu. Com 11 discípulos, e todos eles fugindo. Só que a sua obra, por menor que seja do quesito temporal, teve um valor e um significado eterno. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja aqui e falando: poxa, já desperdicei muito a minha vida. Tenho pouco tempo de vida. Mesmo se eu aceitar Jesus agora, mesmo se eu me envolver no reino de Deus, não vai ter muita coisa a ofertar. Não importa. Oferte o que você tem agora. Porque Jesus ofertando o que tinha, quando ele podia ofertar, foi o que de fato significou algo para nós. Então, não procure estipular um tempo de serviço simplesmente porque o tempo já passou. Agarre a oportunidade tal como Jesus agarrou e faça de hoje algo que você pode fazer pelo reino de Deus. Porque tudo que você faz pelo reino de Deus é algo significativo. Meus irmãos, não tem tempo perdido para você se envolver com o reino de Deus. Não tem tempo perdido. Comece hoje, para a honra e glória de Jesus, a esse compromisso que o Senhor Jesus tanto nos exemplificou com essas palavras. O versículo 6 e 7 diz assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do céu. Em seguida, disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Um homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Primeira coisa, que esse Siloé também era o mesmo tanque lá de João capítulo 7, onde o sacerdote pegava a água e jogava no sacerdócio, no altar que o sacerdote jogava e sacrificava, e foi onde ele fez o apelo que nós vimos. Agora Jesus falou que dele ia jorrar a água da vida. É esse mesmo tanque que fica ao lado sudoeste do templo. E o tanque significa enviado. Provavelmente, o apóstolo João não colocou isso aqui à toa. Certamente está fazendo um link com aquele que foi enviado para salvar a humanidade. O tanque de Betesda foi um símbolo para
o cego de nascença daquilo que acontece de Jesus para toda a humanidade. Porque Jesus foi enviado para nos salvar e para nos tirar a cegueira espiritual. Dito isto, eu quero trazer 3 aplicações acerca do que Jesus mandou esse homem fazer. Versículo 7, leio de novo. Em seguida, disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi e lavou-se e voltou enxerto. Primeira coisa, meus irmãos, por mais que o homem fosse cego, o Senhor o ordenou a ir ao tanque de Siloé. O Senhor o ordenou a ir ao tanque de Siloé. Será que ele foi com tanta destreza, como qualquer pessoa que enxerga, para o tanque de Siloé? Ou ele foi de forma vagarosa, tateando, dando passo mais firme, não tão velório? Como é que foi o trajeto desse homem para o tanque? Nós não sabemos. Isso não importa muito. Mas a aplicação é a seguinte. Que a obediência de Deus, que Ele requer de cada um de nós, Ele certamente irá ser relativo não à obediência, mas como nós iremos obedecer às nossas limitações. Não importa se esse homem foi em 1 minuto ou em 1 hora, o importante é que ele obedeceu. Não importa se esse homem foi com passos vagarosos, lento, tateando, o importante é que ele foi. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, cada um de nós aqui sabemos que é um dever cristão a leitura bíblica. E nós sabemos que existe em cada um de nós uma aptidão para isso. Um é mais rápido, outro mais devagar. Um tem mais dificuldade de entender, outro tem mais facilidade de entender. Mas se o que não entende bem leu e o que entende bem leu, não importa, os dois obedeceram. Porque a sua limitação, que é intrínseca em você, que está inerente, que faz parte de você, não é uma desculpa para nós obedecermos. O importante é obedecer. Ah, pastor, eu não consigo ler 10 capítulos como aquela pessoa lê. Lê um capítulo. Respeite sua limitação, o importante é obedecer. Não importa a velocidade, o importante é fazer. Ah, mas eu queria tanto. Não importa, comece. Faça como esse homem, nem que seja devagarzinho, obedeça. Porque é interessante como que esse homem falou: Senhor, você é doido? Eu sou cego, eu não vou pegar os tanques. Talvez ele usou recursos. Alguém me ajude aqui, me leva para o tanque, senão eu preciso atrás. Use recursos, meus irmãos, mas obedeça, mesmo dentro de suas limitações. Pastor, a coisa mais difícil do mundo é orar, é ter o tempo para orar. Comece se disciplinando, 1 minuto por dia. Todo dia, bota a noite para orar, de joelho, pé, andando, não importa. Eu tenho por isso 1 minuto. Pode começar com 5. Não importa, obedeça, respeite a sua limitação, e você irá, tal como esse homem, experimentar algo renovador na sua vida. Segunda coisa em relação à obediência desse homem, que a obediência antecedeu a cura. Meus irmãos, muitas coisas não mudam na nossa vida, não é por falta de poder de Deus, é por falta de obediência. Às vezes a distância entre o nosso problema e a solução, entre a nossa doença e a cura, não é algo quilométrico, é uma distância do coração, da mente para o coração, é descer do ouvido para a minha decisão. A obediência desse homem antecedeu o milagre, a cura. Nessas campanhas que existem de igreja de prosperidade, é o seguinte: quem aqui não quer melhorar a vida financeira? Beleza? Quem aqui não quer resolver os problemas conjugais, paternais? Aí a pessoa mente, vem aqui e vou fazer uma oração forte. A pessoa quer uma varinha de mágica. A pessoa quer um abracadabra. Mas resolver, não vai resolver, pode voltar para casa e fazer a mesma besteira. O que o Evangelho requer não é que você experimente um poder
está simplesmente em ceder à sua vontade aquilo que Deus já falou inúmeras vezes. Meus irmãos, muitas coisas, a distância está na cabeça e no coração. E isso é algo, esse trânsito só pode ser feito por você. Ninguém mais pode fazer. Terceira e última aplicação que eu trago acerca dessa obediência desse homem é que Jesus, ao pedir esse homem para ir ao tanque de Siloé, está curando não somente a sua visão, mas curando o seu estado mental. Que estado mental é esse? De mendicância, de viver sentado, de não ter nenhuma atividade, de não ter nenhuma proatividade, de não ter decisão na vida. Esse homem, se fosse curado, mas continuasse sentado, com o estado mental que foi produzido nele anos a anos, não iria usufruir da bênção de ser curado da sua cegueira. Então Jesus manda esse homem para ir ao tanque de Siloé, dando-lhe uma interação com o milagre. E antes de ser curado, certamente percebendo o senso de dignidade. Porque, meus irmãos, esse homem nunca teve o privilégio de obedecer uma ordem, porque ele era amaldiçoado, ele era um pária, ele era isolado da sociedade, ninguém vinha conversar com ele, muito menos pedir, porque o amaldiçoado por Deus não pode dar nada. Aí Jesus chega e fala assim: faça isso. Meus irmãos, isso é uma rapaz, alguém me pediu algo. De animação, de alegria, de alegria. É a primeira vez que alguém me pede algo concernente ao aspecto religioso. Porque para eu não dizer, todo mundo me expulsa, agora você não está mandando eu ir. Meus irmãos, Deus está suscitando nele um novo homem interior, manipulando o estado mental de paternidade, aquele vício mental de ser curado e continuar doente. Nós aprendemos com isso que a graça pura se paralisar. A graça pura se paralisar. A graça devolveu os olhos a esses homens, mas não mudou suas pernas. Pois bem, o versículo 8 é muito interessante. O versículo 8 diz assim: seus vizinhos e outros que o conheciam, como mendigo, começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Meus irmãos, a mudança foi tão drástica que ele teve que provar que era ele mesmo. Não, o Senhor mesmo. Não é possível. Algumas pessoas pensaram que ele tinha saído dali e um sócio apareceu, alguém muito parecido. Não, deve ser alguém parecido, não é possível. Não é possível. Certo de nascença, anos e anos vivendo aqui, não é possível que seja ele. Mas como que essas pessoas souberam que esse homem estava curado? Foi porque ele chegou falando que foi curado? Não. Não foi curado. Foi porque ele voltou enxergando. Ele foi todo trabalhante, voltou pleno. Meus irmãos, esses homens perceberam que ele foi curado pela sua postura. A postura de vida evidenciou uma cura. Ele não precisou falar que agora estava enxergando, porque a postura de quem enxerga é diferente de quem não enxerga. Pastor, isso é óbvio. Lógico que é óbvio. Tal como é óbvio que todo cristão, pela sua postura, tem que mostrar que mudou. Não tem como eu ser cego e agora eu vejo e continuo na mesma vida. Tão óbvio como é a postura de uma pessoa que enxerga, deve ser óbvio de um crente que afirma que Jesus é Senhor e mudou a postura. Porque não dá para continuar dizendo, agora eu vejo, mas continuo sentadinho pedindo esmola, como um ímpio, como um rebelde, um blasfemo. Não dá, não dá. E é interessante que ele não precisou dizer. É a mesma coisa que a epístola de Tiago diz, que as obras revelam a fé. É interessante que o evangelista João disse que foi dos vizinhos que perceberam que esse homem mudou. As pessoas mais próximas. No Instagram eu posso mentir, meus irmãos. Porque ninguém me conhece pessoalmente. Quem vai saber que eu converti de verdade são os próximos. São os próximos. Só que as pessoas que estão comigo. A fé do ferro com ferro. Danny Moody diz que se Jesus habita na sua casa, os seus vizinhos logo perceberão.
Paulo fala da justificação do homem diante de Deus, correto? Que é pela fé. Tiago fala da justificação do homem diante do homem. Como é que você foi justificado? As pessoas não podem dar essa fé. Essa fé te salva. Ela não vem sozinha. Meus irmãos, vamos dar um pulo agora. Porque agora vai ter uma briga entre o ex-servo e os religiosos. E somente no versículo 35 Jesus vai voltar. Eu quero tirar apenas algumas explicações acerca desse diálogo que eles fizeram com os religiosos e dizer o seguinte. Vamos dar um salto lá para o versículo 28. Versículo 28 diz assim: depois do diálogo entre o ex-servo e os religiosos, eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Versículo 30, algo detalhe. Que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem disso. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos do céu. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então, o expulsaram da sinagoga. Duas lições: o que fazer e o que não fazer. O que não fazer, que logo é com os religiosos. É verdade? E o que fazer é com esse ex-servo que experimentou a graça de Deus. Primeira coisa, o que nós devemos fazer? O que nós aprendemos com esse servo, que era servo? Jamais, meus irmãos, devemos nos envergonhar do Evangelho. Jamais devemos nos envergonhar do Evangelho. Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, fala que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Que se manifesta para o quê? Para a salvação de tudo. Meus irmãos, esse homem foi expulso da sinagoga. Como nós lemos aqui introdutoriamente. Quem é que não testemunhou em favor do filho com medo de ser expulso da sinagoga? Os pais. Esse homem aceitou o ônus. Esse homem aceitou a consequência da fé. Ele não se envergonhou do Evangelho. Ele levou até as últimas consequências do fato de ser crente. O fato de crer, sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo que ele recebeu de Jesus, a instituição não daria. Ninguém mais daria, ele não poderia produzir. Meus irmãos, ser expulso da sinagoga era grande coisa. Porque ser expulso do rolo da sinagoga significa que talvez o seu comércio iria falir. Porque aqueles que eram membros da sinagoga, ele falaria, eles expulsos da sinagoga, não vão mais comprar comigo. Ah, ele ficou fraco, ficou pobre. As finanças da sinagoga não vai para ele, não. Ele aceitou as consequências. Doa o que doer. Não envergonhe o Evangelho. Morra se for preciso. E você vai ter de fato se encontrado com a vida que pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Um homem que viveu no próprio, escondido, dando testemunho tão maravilhoso. E tão instantâneo, né? Um homem recém-convertido, com um testemunho poderoso, com um testemunho bom. Hebreus e também Paulo, eles vão chorar pelas igrejas, porque eles esperavam que a igreja estivesse tomando alimento sólido, baseado no leitinho. O testemunho desse homem nos ensina. Nós não precisamos passar semana na igreja para chegar a uma autoridade, para chegar a uma postura firme de fé. O testemunho desse homem nos ensina que um encontro impactante e poderoso do Evangelho deve gerar em nós uma maturidade e um desenvolvimento, ao ponto de assumirmos até a última consequência, aquela decisão que nós fizemos 1 minuto atrás. Que coisa interessante, né, meu irmão? Recém-convertido, tomando uma postura tão firme, ao ponto de colocar a sua vida em risco social e religioso, porque ele era cego e agora estava vendo. Uma pessoa que experimentou o toque de Jesus e o poder da sua salvação, por exemplo, pode ter todas as ameaças do mundo,
pode ter todo o sofisma do mundo, pode ser insultado por todo mundo. Ele vai dizer: eu era cego, e agora? O que não devemos fazer? O versículo 34 fala que os religiosos, diante do fato inegável, inequívoco, diante da argumentação do ex-cego, vai falar: você é inteiramente pecador e quer ensinar nós? Eles partiram para o insulto porque não tiveram mais argumentos. E de um exemplo negativo, eu quero aplicar aqui de maneira positiva, meus irmãos. Se nós estivermos num debate, numa conversa, e faltarmos argumentos, não insulte com quem você está debatendo. Isso não significa não ser firme e não ser verdadeiro. Mas o que esses homens fizeram, não podendo vencer o argumento do fato, fala: você é um explicador. Já que não posso os fatos, com o argumento, eu vou atacar a pessoa. Eu vou difamar a pessoa. Meus irmãos, se o argumento venceu e acabou com a sua esposa, não vai para o insulto. Fique quieto. Você vai ganhar, você vai ganhar. Se no momento da ira acabou o argumento para disciplinar seu filho, não insulte seu filho. Fica quieto. Sua relação com seu filho vai ganhar. Terrível coisa, meus irmãos, é quando a gente não tem mais poder de convencer. A gente quer humilhar a pessoa porque nós já perdemos muito tempo. E mas isso sabe que já perdeu. Essa é a verdade. Mas isso nós não devemos fazer nunca. É insultar ao invés de argumentar. Caminhando para o final, meus irmãos, o versículo 35 diz assim: quando Jesus soube o que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você que é no filho do homem? Meus irmãos, olha que cena linda. Eu vou ler de novo. Quando Jesus soube o que havia acontecido, o que havia acontecido? Esse homem foi massacrado. Ele entrou na igreja para ser apedrejado. É como se alguém entrasse aqui hoje para adorar o Senhor, em vez de adorar, não, vamos todo mundo dar aqui muito soco nele, bufetar. Foi o que aconteceu com esse homem. Esse homem foi curado, tá? Regozijante. Foi salvo por Deus, mas entrou na sinagoga e foi abandonado, foi expulso. E o que Jesus fez? Jesus foi atrás daquele homem. Como um bom pastor que é, Jesus vai atrás das suas ovelhas. Isso é o que nós queremos no próximo domingo, em João capítulo 10. Mas se você é ovelha de Jesus, sabe que Jesus vai atrás de você. Porque ele não abandona as suas ovelhas. Isso é muito confortante. Isso é muito confortante. Queridos, eu não tenho muita política de ficar correndo atrás de alguém que não quer andar com a gente. No entanto, se uma pessoa se afastou da comunidade de fé, seja aqui ou em qualquer lugar, porque a igreja maltratou e a pessoa não está tendo capacidade de resolver isso sozinha, é papel da igreja ir atrás daqueles que foram feridos por ela. Papel da igreja. Tem gente que já saiu de algumas instituições religiosas tão machucada, ela não consegue olhar para o outro. O que vai fazer com que isso mude um pouco seja a nossa relação com ela. Novamente, quando nós entendemos que isso foi a causa do abandono de alguém, infelizmente, meus irmãos, a gente responde para o mundo das igrejas. Mas o quê? Infelizmente, é assim que acontece. É o corpo de Cristo. Tem corpo de Cristo que são asados por Cristo, são brincadeira. Eles respondem, mas o quê? Está tudo no balaio da igreja. Quando a gente sabe que é por isso, nós temos essa missão no dia a dia. Não sei, a pessoa não quiser. Mas, meus irmãos, se você, por qualquer motivo, agora eu vou inventar o jogo, tá? A gente passa ao milhão, depois mais um pouquinho. Mas se você já foi ofendido por alguma instituição religiosa, foi ofendido por alguém, e você tem razão na sua bronca, saiba que é injustificável abandonar Jesus. A igreja tem papel de buscar, e você tem papel de pregar.
Jesus respondeu: você ouviu, e ele está falando com você. Meus irmãos, que coisa linda. Versículo 38. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou Jesus. Que coisa linda. Jesus só se revelou que ele era o Cristo abertamente para uma mulher desprezada. Em João capítulo 4, com uma samaritana. Agora está se revelando novamente com um homem desprezado, um amaldiçoado. Olha que interessante. Jesus falou: sou eu. E isso o levou a adorar, a reconhecer a sua divindade. E aí a gente percebe uma progressão no conhecimento que esse homem tinha de Jesus. Não vejamos. No versículo 11, quando esse homem foi indagado quem curou, o que ele falou? Um homem chamado Jesus me curou. Já na conversa com os fariseus, no versículo 17, o que ele respondeu? Quem te curou? Ah, deve ser um profeta. Agora, no versículo 38, ele evoluiu de homem para profeta para Messias, para um Deus encarnado. Uma progressão teológica certamente ortodoxa e saudável. Porque, meus irmãos, isso tem que acontecer na vida de cada um que crê. Indo progredindo, crescer em conhecimento e graça. Crescer em conhecimento e graça. Crescer em conhecimento e graça. Tal como esse homem. Jesus foi um homem que curou. Agora é um profeta. Agora ele é Deus. Olha que progressão teológica saudável. E algo que deve ser buscado por cada um de nós, enquanto igreja e povo de Jesus Cristo. Esse foi o maior milagre. O homem experimentou o poder de Jesus quando recebeu os olhos, as vistas, mas a maior bênção foi saber a identidade de quem o curou, que era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus encarnado. De nada adianta, meus irmãos, você experimentar o poder de Jesus sem reconhecer a sua identidade, porque a maior bênção está nesse ponto, reconhecer que Ele é Senhor e que Ele é Deus. Por fim, no versículo 41 diz assim: os fariseus ficaram mais uma vez irritados com Jesus, porque Jesus falou que ele veio dar vista aos cegos, mas veio o quê? Tornar cego aqueles que veio. Versículo 41 para encerrar. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Meus irmãos, por que esses fariseus que viram isso tudo, e depois de um inquérito formal, chegaram à conclusão de que ele não era cego, que foi curado, não se renderam àquele fato? Eles teriam que admitir que sempre estiveram errado, porque para eles, uma pessoa que nasceu cego de nascença é o quê? Amaldiçoado por Deus. Ih, rapaz, está errado. Eles teriam que admitir que a interpretação do sábado deles também estava errada. Mas o orgulhoso religioso não admite esse erro nem a pau. Eles preferiam fazer contorções e remendos, ao invés de reconhecer que estava errado. Por que Jesus falou isso? Meus irmãos, esses homens nos ensinam o seguinte: que é impossível entrar no reino da graça enquanto a autossuficiência estiver no nosso coração. Porque eles não se reconheceram como cegos, porque eles sempre se reconheciam como detentores dos saberes, eles não puderam entrar no reino da graça de Deus. Somente quem se reconhece cego, somente quem se reconhece nada, pode entrar no relacionamento digno com Jesus. Ninguém entra no relacionamento com Jesus com crédito. Se você entrou aqui e falou: poxa, minha vida sempre foi uma coisa horrível, eu tenho vergonha de falar do que eu já fiz na minha vida. No encontro com Jesus, quem é que tem vergonha de falar do que fez na sua vida? No encontro com Jesus, ninguém entra com crédito. Você estava mentindo, meus irmãos. Isso é a igreja. A igreja é a reunião de quem entrou reconhecendo o seu demérito, o seu saldo negativo. Então, meus irmãos, esses homens estiveram perto do Senhor da glória, mas não puderam entrar no reino da graça porque se achavam autossuficientes. Enquanto aquele cego reconheceu Jesus o Senhor. Observe que esse homem que viveu
terminou o capítulo 9 da melhor maneira possível. E aqueles homens que tinham tudo a seu favor terminaram da pior maneira possível. A oportunidade foi dada. A chance está aí. A questão é o que nós iremos fazer com essa oportunidade do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Essa reflexão dessa noite, eu vou pedir ao nosso irmão Odete para que esteja fazendo uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Deus, por este momento, Deus, tão feliz, esse momento, Deus, ele vi que passamos aqui na tua casa, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que foi feito, Pai, pela mensagem, Deus, que possa preencher os nossos corações, Pai, que cada um, Deus, que aqui entrou, Pai, há de sair daqui, Senhor, com os corações, Deus, transbordantes da tua palavra, Deus, cheio, Deus, do teu Santo Espírito, Pai. Por isso, Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida, Deus, de cada irmão, de cada visitante, Deus, que aqui vieram, Deus, para ouvir a tua palavra, Deus. Nós queremos, Deus, colocar diante de ti esta igreja, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que está nas tuas santas e preciosas mãos, Senhor. Abençoa, meu Pai, aqueles irmãos, Deus, que aqui não puderam estar, Pai, nesta noite, Senhor, por qualquer motivo, Pai, mas que o Senhor esteja visitando, Pai, a cada um deles em seus lares, Deus, esteja, Deus, preenchendo também os corações deles, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar tudo diante do Senhor, Pai. Abençoa, Deus, a vida do pastor, Pai, quando entregou a mensagem, Deus, neste momento, Senhor. Que a cada dia, Senhor, o Senhor esteja, Deus, dando sabedoria, orientação, vinda do Senhor, Pai, na vida dele, Senhor. Que ele seja, Deus, instrumento vivo, Deus, diante do Senhor, aqui nesta localidade, neste templo, nesta igreja, Pai. É no nome santo e doce de Cristo Jesus é que nós te pedimos e gratos somos, ó Deus, por tudo, por este dia, ó Deus, desde pela manhã, ó Deus, que aqui podemos estar, e agora à noite, ó Deus, nós agradecemos do Senhor por tudo que foi feito neste dia, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é no nome precioso de Cristo Jesus é que nós pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, dia 17, nós teremos aí mutirão na patrulha da igreja, sem ser esse sábado agora no outro. Então está todo mundo aí convocado, né? Colocado nas obras. E quinta-feira o nosso estudo bíblico, culto de oração, domingo EBD, 9 horas da manhã, e culto às 19h30. Vamos colocar de pé? Mais uma vez agradeço a presença do Devani, da família, Devani, a Débora, Tiago, seus filhos. Também nós tivemos aqui a presença da irmã Sandra, da irmã Edna, né? Foi um prazer recebê-los, que o Senhor possa abençoar, tá bom? Então vamos fazer a oração, encerrar, logo após estaremos cumprimentando uns aos outros. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que edifica, consola e exorta os nossos corações. Nós te bendizemos, Deus, pelo amor do Senhor manifestado na face de Cristo Jesus, em sua morte e ressurreição, e no derramado do Santo Espírito, que nos trouxe aqui essa noite para juntos louvarmos o teu nome. Pai, nós teremos uma semana pela frente, e com isso pedimos e rogamos a tua bênção, a presença do teu Santo Espírito, a tua direção, a sabedoria para os momentos eventuais a quais nós iremos precisar. Coloque em nosso coração um espírito disposto a obedecer, e aquela humildade da qual nós tanto necessitamos para reconhecer que sem o Senhor nós não podemos nada. Ó Deus, nos dê uma semana
cheios de Ti. E nos ajude a viver de maneira que aponte para o nosso Senhor e para o nosso Salvador. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Teu Santo Espírito seja com a Tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar.